Eu sou o repórter que vai mostrar para você a noite na maior cadeia do mundo. O famoso jornalista Gay Talese tem uma frase bem famosa que diz: "O jornalismo é a arte de sujar os sapatos". O que ele quer dizer com isso é que esse é um ofício exercido por gente que anda na rua, que encontra as pessoas e que conversa com os outros a partir de um olhar de empatia. E depois desse passeio, volta para a redação para contar da forma mais honesta que for possível a vida como ela é. A melhor forma de falar sobre o jornalista Goulart de Andrade é mostrando o quanto, ao longo das suas 6 décadas de carreira, ele sempre sujou os seus sapatos. Ele foi um repórter como poucos, capaz de entrar sem cerimônias em lugares que muita gente do bem julgaria como espaço da escória, dos maltrapilhos, daqueles que não mereciam ser ouvidos. Filho de uma família alagoana, Goulart de Andrade teve raízes nobres. Seu avô foi senador por Alagoas, sua avó foi uma jornalista em plena década de 20. Seu pai era caricaturista e sua mãe uma cantora. Além disso, a madrinha de batismo dele foi ninguém menos que Carmen Miranda. O jovem repórter começou sua carreira em 1955, na TV Rio, mas a sua trajetória atravessou diversas emissoras brasileiras. Ele trabalhou na Globo, na Band, na Record e no SBT. Nos últimos anos de sua vida, trabalhava para a TV Gazeta. Ele se estabeleceu em um nicho bem específico. Ele dizia que era um repórter da noite de São Paulo, que, segundo ele, era a terceira cidade mais populosa do país, ficando atrás apenas de São Paulo de dia e do Rio de Janeiro. Por onde passava, Goulart de Andrade instalava programas que tinham a sua marca, de um jornalista intrépido que buscava inovar na televisão. Mesmo tendo passado por todas as grandes emissoras do país, ele se orgulhava de que nunca foi de nenhuma delas, sempre foi independente. Talvez você tenha ouvido falar de Goulart de Andrade a partir da sua empreitada mais famosa, que foi o programa Plantão da Madrugada. O programa estreou na Globo, mas quando o jornalista foi desligado, ele levou a atração para outros canais, com nomes levemente diferentes, como Comando da Madrugada. No fim, foi um programa que durou mais de 30 anos. Foi no Plantão da Madrugada que ele popularizou o bordão. Vem comigo. A frase era um convite honesto. Seu trabalho sempre tentou levar o espectador consigo, como se Goulart emprestasse seus próprios olhos para que o público pudesse ver. O bordão o acompanharia durante toda a sua carreira e surgiu de uma instrução que Goulart de Andrade deu ao seu cinegrafista fiel, chamado Capeta. Ao fazer uma matéria dentro de uma boate, ele disse ao colega: "Vem comigo, sem corte." O comando era para que o cinegrafista gravasse a cena, sem parar de filmar, usando um plano sequência, que é aquela técnica de quando se faz uma gravação direta, sem corte, dando a sensação de que o espectador está junto ao repórter. O plano sequência seria uma das marcas do jornalismo de Goulart de Andrade. Essa técnica, inclusive, é algo que Goulart de Andrade aprendeu em suas experiências com o cinema. Ele trabalhou, por exemplo, com Joaquim Pedro de Andrade, diretor de Macunaíma. A ideia do uso de plano sequência nas reportagens foi algo que Goulart tirou da participação de Glauber Rocha no programa Abertura da TV Tupi. Glauber, inclusive, era uma das grandes influências de Goulart de Andrade. Pode ser que você se lembre do bordão deste famoso repórter, mas talvez você não saiba que ele foi responsável por reconhecer talentos e introduzir à televisão muita gente que fez bastante sucesso. Um dos exemplos foi quando Goulart conheceu uns jovens que tinham uma produtora, chamada Olhar Eletrônico, que fazia vídeos experimentais. Ele resolve então dar uma chance para esses novatos. Eram Fernando Meirelles e Marcelo Taz, entre outros nomes, que passaram a participar do programa Antenas da TV Gazeta. A gente nunca tinha pisado numa televisão antes e achamos aquilo que poderia ser divertido, assim. A gente tinha 22, 23 anos. Ele ficou ensinando a gente a fazer televisão com o programa no ar. Porque você vê um bando de moleque perdido e o Goulart tentando pôr alguma ordem naquele galinheiro e se divertindo com isso. Tem que começar a segunda parte do desfile, vocês estão deitando falação, esqueceram na segunda parte do desfile. Eu pensei que a música ia entrar, o Fernando falou que a música ia entrar. Ô Fernando, põe a música, então que eu paro de falar.
Outro afilhado famoso de Goulart foi um jovem chamado Fausto Silva. O famoso repórter também foi responsável pela ida dele para a TV. A história é a seguinte: Fausto era repórter de rádio e estava se destacando pela participação irreverente dele no programa Balancê na Rádio Globo. Goulart de Andrade, que chegou a fazer uma reportagem sobre Fausto e o Balancê dentro do Comando da Madrugada, logo se deu conta que o jovem repórter de campo se sairia muito bem na televisão. Não demorou muito e Fausto Silva, que ainda não era o Faustão, estava apresentando o programa Perdidos na Noite, que foi uma criação de Goulart. Dá só uma olhada no afilhado brincando com o padrinho durante o Balancê. Agora, você foi ver o filme A Próxima Vítima. Você vai escrever sobre o Goulart de Andrade como terapia sexual no seu próximo livro, Marta? Olha, o Goulart de Andrade é uma pessoa assim que você... bom, o tipo do Goulart, deixa eu dizer, seria Descreve pro ouvinte da Rádio Excelsior, vai. O Goulart, assim, é uma pessoa assim... ele tem tudo que você possa imaginar, certo? Tem tudo. E o horário, assim, pra sexologar com o Goulart, assim... Qual? Horário ótimo, 23 horas. Outra coisa que você precisa saber sobre o Goulart de Andrade é que o seu estilo remete ao que alguns chamariam de jornalismo gonzo. Isso quer dizer que as reportagens dele envolviam uma participação máxima do próprio repórter, que tinha que sentir na pele a mesma coisa que os seus entrevistados. Outro caso famoso foi quando o Goulart de Andrade foi fazer uma reportagem para o Globo Repórter com o renomado cardiologista Euriclides Zerbini. Durante a entrevista, o Dr. Zerbini descobriu que Goulart estava infartando naquele momento. O repórter aceitou ser operado com a condição de que a cirurgia fosse filmada e colocada no programa. Noutra reportagem, ele filmou o parto da própria filha e registrou o nascimento do neto. As histórias sobre Goulart de Andrade são inúmeras e é bem fácil e recomendado procurar as reportagens dele na internet. Por isso vamos citar apenas algumas. Uma delas é a extensa reportagem feita no Carandiru, em que mostrava o cotidiano dos presos e dos funcionários. Não dá para esquecer outra reportagem, que Goulart de Andrade fez em 1983 na antiga FEBEM, para onde crianças em situação de vulnerabilidade eram encaminhadas. Sentado no chão ao lado das crianças, Goulart registrava a alegria e a tristeza dos pequenos com a chegada do Natal e a expectativa de irem para casa. Goulart chamava essa estratégia de estar no mesmo lugar de personagem com vestir a pele do lobo, numa inversão irônica do personagem do conto Chapeuzinho Vermelho. Veja só como ele explicou a técnica para Antônio Abujanra, no programa Provocações. Para você extrair uma intimidade, eu criei uma coisa chamada Na Pele do Lobo. Então, fui mostrar como é que funcionava um circo, eu me vesti de palhaço. Talvez uma crítica possível a fazer a esse tipo de trabalho é imaginar que ele propusesse algum tipo de espetacularização das pessoas, principalmente as mais frágeis. Mas essa é uma crítica que é feita apenas por quem não conheceu, de fato, o estilo de Goulart. Isso porque a postura de Goulart de Andrade com seus entrevistados foi sempre de profundo respeito, sem aquela postura indulgente de quem olha para o entrevistado do alto para baixo. No programa Roda Viva, em 2014, ele chegou a explicar como ele encarava as pessoas que topavam falar com ele. Então você tem que tratar a prostituta como você trata a rainha da Inglaterra, da mesma forma de respeito. Eu nunca perdi essa noção. Por isso eu me dei bem. E como eu fui protagonista de muitas profissões antes de ser jornalista, eu consigo conduzir o meu trabalho no idioma daquela pessoa. Como sempre destacou em suas entrevistas, o famoso repórter da noite sentia-se privilegiado por ter em seu trabalho um ofício e não uma profissão. Exerceu esse ofício por 60 anos e no final da sua vida, entre os anos de 2012 e 2016, ele esteve na TV Gazeta apresentando o programa Vem Comigo. Esse programa foi especial por uma razão. Nele, Goulart de Andrade fazia reportagens ao lado de estudantes de jornalismo da Faculdade Casper Libero, a qual a TV Gazeta está ligada.
O programa foi dirigido pelo professor e documentarista Marco Valle, coordenador do curso de Rádio, TV e Internet. Ouve só o que o professor contou para esse canal sobre a experiência de trabalhar com Goulart. O Goulart era uma figura absolutamente inquieta, curiosa, o que explica muito a jovialidade do Goulart. O Goulart era muito jovial. Certa vez ele me puxou para o lado e falou assim: Marco, vamos fazer anti-TV? Porque o barato é fazer anti-TV, vamos fazer tudo diferente, tudo que é considerado errado, vamos fazer e vamos mostrar que é certo. Eram situações comuns com o Goulart, e ele com mais de 80 anos. Realmente foi muito divertido trabalhar com o Goulart. Ele vinha com várias ideias, ele tinha um espírito subversivo que eu procurei trazer também, como diretor, ao programa. Marco Valle ainda lembrou que Goulart sempre foi extremamente envolvido com as suas reportagens. Em 6 décadas de trabalho, ele teve a sorte de nunca cansar ou automatizar aquilo que fazia. Outra lembrança de Marco é a dinâmica que Goulart de Andrade, que já tinha 80 anos nessa época, mantinha com os estudantes de jornalismo que estavam iniciando a carreira deles ao lado de um dos grandes repórteres do Brasil. Ouça só o que ele conta. Uma coisa que eu lembro com muito carinho é o detalhe de uma espécie assim, de mesa de centro cenográfica que ficava bem no centro ali daquela arena do programa, né? Que estava ele, os alunos e tal. Aquilo era um objeto cenográfico apenas. O que o Goulart fez? O Goulart, já nos primeiros programas, ele começou a sentar naquela mesinha para poder ficar mais próximo dos alunos e sentar não só numa altura em que os alunos estavam, mas mais incrível, numa altura um pouco abaixo dos alunos. Então, o Goulart olhava de baixo para cima para os alunos. Então, um dos maiores nomes da televisão brasileira ali, olhando de baixo para cima para aqueles jovens que são promessas. Enquanto ele já era já tinha toda uma história, ele olhava com interesse e admiração para aquelas promessas. Goulart de Andrade dizia que tinha um acordo com Deus para viver até os 115 anos. Mas morreu em 2016, aos 83 anos. Ele era ainda muito jovem. Goulart morreu, mas seu legado e sua história permanecem. Infelizmente, parte do acervo das reportagens dele foi queimado no incêndio ocorrido na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, em julho de 2021. Mesmo assim, ele permanece vivo enquanto referência para tantos profissionais e teve a alegria de ter ido até o fim da vida fazendo o que mais gostava: jornalismo. Mas eu vou morrer repórter. Sabe por quê? A exemplo de aquela teoria dos jornalistas e do repórter. Quem é o repórter? É o único cara que vai poder cobrir o fim do mundo. Perfeito. Keila. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para ganhar o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Paula, acompanhada da companheira Paris. E para Paris ela manda a mensagem que segue: minha querida Paris, obrigada por me mostrar o Meteoro, pelo que o Meteoro também é muito grato. E acrescenta a Paula: te amo tanto. Beijo, gente. Valeu!